Boa noite a todos. Obrigado. Gente, me ouvem bem lá atrás? Não? Tá. Obrigado. Agora sim. Então, gente, a nossa proposta para hoje é conversarmos um pouquinho sobre um tópico que nós encontramos com Allan Kardec, tanto ali no Livro dos Espíritos, a gente já está lendo aqui uma mensagenzinha dele, uma resposta dos Espíritos, né? Quanto no Evangelho, sobre a missão dos Espíritas. Não é dos Espíritos, porque quando a missão é dos Espíritos, ela é muito confortável, porque ela não é minha. Neste caso aqui, é a nossa missão, como Espíritas. E olha só, para a gente iniciar, o que disseram os Espíritos sobre a necessidade de voltar a falar daquilo que Jesus já tinha dito. Se ele já tinha falado diversas coisas, por que Kardec foi trazer de volta esses conhecimentos? E os Espíritos dizem que é importante que agora a verdade que Kardec já havia trazido fosse inteligível, fosse mais fácil de nós compreendermos, para que todo mundo pudesse ter essa verdade. E que é necessário que estas leis, estas regras de como viver bem que Jesus nos trouxe, sejam explicadas e desenvolvidas. Porque são poucos aqueles que entendem, compreendem o que ele quis dizer. E menos ainda aqueles que conseguem praticar, colocar no seu dia a dia. E aí, se estamos falando de uma missão, vamos ver primeiro o que o dicionário nos fala sobre o que é uma missão. Uma missão, então, segundo o dicionário Michaelis, é um encargo, uma incumbência, o desempenho de um dever. É quando eu tenho um dever conferido por alguém a mim, ou que eu mesmo entendo que é importante, e eu preciso desenvolver aquilo. Às vezes eu que crio uma certa demanda, entendo que é importante, eu vou lá fazer. Eu tenho para mim que é importante. Mas aqui, quando a gente fala de cristianismo, e mais especificamente para a gente de espiritismo, a gente tem mais alguém que acredita que isso é importante. A gente tem um chefe chamado Jesus Cristo, que nos dá algumas tarefas. Será que quando a gente diz missão dos espíritas, é dos trabalhadores espíritas? Apenas dos trabalhadores espíritas? Será que porque eu venho a uma casa espírita, mas eu não sou espírita, eu só venho porque eu gosto do passe, mas eu tenho outra religião, isso cabe a mim? Ou não cabe? Vamos tentar entender isso juntos? E se a gente fala de missão, de encargo, de incumbência, a gente poderia imaginar que talvez parte desse dever ou dessa missão dos espíritas seja dividir o que a gente aprende juntos aqui. Ensinar algo. E qual é a melhor forma de ensinar alguma coisa? Olha só esse exemplo. Alguém bate numa porta, abrem, tem uma criança que abriu a porta. E aí a pessoa que chegou pergunta, teu pai está aí? E a criança diz, só um pouquinho. Aí ela corre lá dentro e ela volta e diz, ele mandou dizer que não está. Não sei a idade dessa criança, mas ela está gravando um padrão dentro dela. Ela está tendo um exemplo. E o pai não está dizendo, quando você for grande e alguém fizer assim, você responde dessa forma. Ele deu um exemplo. E esse exemplo já ensinou alguma coisa. E onde é que nós todos damos exemplos? Em casa, no trabalho, aqui na rua quando eu estou estacionando, lá na esquina quando alguém me corta, se eu estou dirigindo, com um fornecedor lá na minha empresa, quando a moça da Vivo, da NET ou do cartão de crédito me liga,
naquela hora que eu não posso atender, quando eu estou num velório, quando eu vou ao hospital. Em todos os lugares estamos dando exemplos, estamos ensinando algo a alguém. Estamos criando um clima ao redor de nós. Estamos fazendo as pessoas se sentirem de um jeito ou de outro. Estamos fazendo as pessoas que visitam nossa cidade, nossa bela cidade, dizerem: nossa, lá em Bento é tão agradável. Ou, é bonito, mas tem umas pessoas grossas lá. Nós estamos gravando essa imagem a quem vem aqui. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que Kardec registrou dos ensinos dos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4. E justamente no tópico chamado Missão dos Espíritas, a gente encontra esse texto. Eu vou pedir autorização para ler uns trechinhos, tá? E aí juntos a gente vai discutir. Este Espírito começa assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ou seja, já não dá para a gente sentir que as coisas estão sendo questionadas, as coisas antigas, as ideias, está tudo em ebulição, ainda mais neste período que nós vivemos. Tem muita coisa que a gente se pergunta se a gente ainda quer desse jeito, se a gente não quer de um outro jeito. E aí, para os espíritas, e a gente pode dizer com propriedade, para os cristãos da atualidade, ele diz o seguinte: ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Ele nos fala de a gente pregar um dogma. Mas como pregar algo? A gente às vezes confunde pregar uma ideia com pregar a ideia na pessoa. A gente não precisa pregar na pessoa. A gente vai dar exemplos de que nós cremos na reencarnação, de que faz diferença para a gente quando um ente querido nosso parte, sem aquela ideia falsa que às vezes a gente cria de que eu não posso chorar, não posso ter saudade, não posso fazer o luto. Posso e devo, porque é natural de qualquer ser humano. Mas eu posso me trabalhar para nessa hora o dogma da reencarnação, a ideia de que o espírito sobrevive, alivia a minha dor. E não é necessário que eu diga aos outros isso. Os outros percebem quando eu enfrento esta dor. A gente continua lendo dessa lição que é chegada a hora em que devemos sacrificar nossos hábitos, trabalhos, ocupações fúteis em favor da propagação dessas ideias. Mas aqui eles não estão nos dizendo para a gente largar nossos hábitos, nossos trabalhos, nossas ocupações. Mas quando eu puder escolher entre ligar a TV e ver alguns dos disparates que a gente infelizmente vê, né? Ou pegar um livro, que eu faça a melhor escolha. Quando eu tiver alguma coisa para fazer em casa e está na hora de ir para o centro espírita, que eu consiga botar na balança e enxergar o que é mais importante para mim. Que eu comece a ver que algumas ocupações que às vezes eu crio para mim mesmo não são assim tão importantes e que eu posso sacrificá-las por algo que me gera mais valor. E ele diz para nós pregarmos não ideias nos outros, mas o desinteresse, a abstinência, a mansidão. O desinteresse quando alguém me solicita algo, ou quando eu vejo uma oportunidade de fazer por alguém sem receber absolutamente nada em troca. Se possível, nem o olhar daquela pessoa de agradecimento.
se der que a pessoa nem saiba que eu fiz. A abstinência de deixar de lado algumas coisas que eu poderia chamar de vícios, não me enganando achando que vícios são apenas os físicos, não apenas as coisas que eu poderia consumir, mas também pensamentos que às vezes eu estou viciado, de sempre olhar para aquela pessoa e pensar, mas isso aí não presta, de sempre responder daquele jeito ou de outro, de condicionar a minha cabecinha, sempre funcionar de um jeito. A abstinência destas coisas em nome de algo maior, de uma vida mais leve, e a mansidão aos tiranos domésticos. Porque às vezes eu posso vir aqui e falar com uma voz mansa e doce, e chegar em casa e ser um tirano. Porque lá, diferente de vocês aqui, eu já tenho uma intimidade, e aqui ainda não tenho. Pregar essa mansidão a mim mesmo, para que eu trate aqueles que vivem todos os dias comigo como se fossem um de vocês que vai agora me visitar. Senta aqui, por favor, toma uma água. Não se preocupe. Ah, caiu. Não, sujou, deixa comigo que eu limpo. Que eu possa ter esta mansidão, essa gentileza com aqueles que vivem lá comigo. E estes que lá vivem comigo começam a notar. O Lucas está mais tranquilo, está diferente, pouco a pouco, já não se irrita mais. E aí eu estarei pregando essas ideias. Essa mensagem nos fala ainda daquela fé que Jesus falou que remove montanhas, desloca montanhas, né? Que uma fezinha de nada, se eu tivesse ela, eu diria que uma montanha e daqui para lá ela iria. Mas aí os Espíritos dizem que existem montanhas dentro de nós que representam impurezas e vícios que estão ali presos, acumulados ainda. E que com fé, com o pensamento correto, eu começo o trabalho de tratar isso dentro de mim. Essas montanhas que nós trazemos por dentro não vão ser arrancadas de uma hora para outra. Mas essa fé, essa decisão que eu tomo de fazer algo por mim, começa a cavar isso pouco a pouco. Isso é propagar essa doutrina, porque as pessoas percebem, além do ganho que eu mesmo tenho, as pessoas percebem que eu estou evoluindo. E essa dica que os Espíritos nos dão ainda fala de armar-se a nossa falange de decisão e coragem. E essa palavra decisão está aqui destacada porque a primeira decisão que nós precisamos tomar é conosco mesmos. Eu decidir que uma outra pessoa precisa mudar, precisa fazer algo, é extremamente fácil. Mas no silêncio, com ninguém olhando para mim, com ninguém podendo cobrar ou julgar, eu tomar a decisão íntima de começar a fazer diferença nesse mundo é outra coisa. Essa decisão íntima exige coragem. Porque tem vezes que eu sou obrigado a pisar no meu próprio orgulho para conseguir fazer algo que um dia eu li no Evangelho segundo o Espiritismo. Para um dia conseguir dizer para alguém que eu tenho dificuldade, alguém que eu queria dizer umas verdades, entre aspas, né? Que a gente gostaria de xingar quando diz isso, dizer a palavra certa. Às vezes é preciso muita coragem para deixar de lado velhas crenças e começar a fazer algo novo. Nessa mesma mensagem nós lemos uma pergunta: quais são os sinais pelos quais nós podemos reconhecer aqueles que estão vivendo isso tudo, que estão num bom caminho? O que marca essas pessoas que estão fazendo a diferença? Os Espíritos dizem que nós reconhecemos essas pessoas
pelos princípios de caridade que elas ensinam e praticam. Não apenas ensinam, praticam. Se nós abrirmos algumas obras espíritas para ler sobre a caridade, a gente vai ver que existe aquela caridade que é a primeira que nos vem à mente, de doar algo. Deixar lá numa instituição, para uma família, extremamente válida e importante. E existem outras também que a gente vai fazendo no dia a dia. Se eu tenho comigo uma pessoa que acorda com o pé esquerdo com alguma frequência, não é meu caso, tá, gente? Mas se a pessoa que convive comigo, com alguma frequência acorda assim, ela prefere ficar quieta, que não mexa com ela, é uma grande caridade respeitar isso e não apontar. Não dizer que, de novo, tu acordou desse... Não, respeitar. Deixa a pessoa do jeito dela, deixa ela ter o seu tempo. É uma grande caridade eu perceber no almoço de domingo com toda a família, aquele tio chato, que diz umas coisas inoportunas, que todo mundo acaba se afastando, perceber se ele está lá no cantinho e ir lá sentar com ele. Estar perto, para que ele se sinta bem. É uma grande caridade perceber se a pessoa com quem eu estou conversando não está entendendo o que eu estou dizendo e mudar a forma como eu falo. Me dirigir para a pessoa da forma que ela se sinta bem com essa mensagem. E a gente poderia dar exemplos e mais exemplos de coisas muito pequenas, mas que quando vivenciadas, fazem com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado. As pessoas dizem, nossa, é bom estar ali com ele, né? A gente... É gostoso, é agradável, porque não tem cobrança, porque tem respeito, porque tem carinho. E se nós olharmos para o passado e tentarmos lembrar de uma pessoa com quem a gente se sentia bem, que a gente não precisava mostrar algo que não era, que a gente podia falar o que quisesse, que a gente se sentia acolhido, como era essa pessoa? Era ou não era alguém que praticava esta caridade conosco? Mais legal do que ter uma pessoa assim é ser uma pessoa assim conscientemente, escolher, tomar a decisão de fazer isso pelo próximo. Os Espíritos dizem que se reconhece quem age dessa forma pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo desinteresse pessoal. Pela forma como se dedica a alguém. Pela forma como deixa de lado alguns interesses seus para que um outro cresça. E a palavra que a gente poderia botar bem grande ali na tela para dar esse exemplo é mãe. Um ser que muitas vezes deixa os seus interesses de lado, deixa aquilo que poderia conquistar de lado, para que outro ser cresça e conquiste na sua vida. E eles nos dizem que nós reconhecemos finalmente essas pessoas pelo triunfo de seus princípios. Triunfo de seus princípios sobre si mesmos, não sobre os outros. Não é eu fazer com que os meus princípios sejam melhores, ou sejam mais fortes, ou sejam impostos ao outro, mas a mim mesmo. Que eu consiga vencer sobre as minhas tendências de às vezes jogar o lixo pela janela, às vezes não levar desaforo para casa, às vezes xingar quem me ligou, que não devia ter me ligado, eu não pedi essa promoção, eu não quero cartão de crédito. Uma pessoa, alguém ganhando sua vida no emprego. Triunfar sobre mim mesmo, não sobre os outros.
a gente lê ainda uma última mensagenzinha de Erasto, o Espírito que nos dita essa mensagem, de que ele, ou seja, Deus, destruirá, palavras fortes aqui, aqueles que falseiam, aqueles que deturpam o espírito dessa lei, dessa mensagem, e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Que além de tudo que a gente leu aqui, que existem graves problemas que me surgem se eu utilizo isso tudo que aqui recebo para me mostrar, para que a minha vaidade, que a minha ambição surjam, para que alguém me dê um favor, para que alguém me alivie, para que alguém faça diferente. Que a gente nunca use essas mensagens, o fato de virmos a uma casa espírita, o fato dos trabalhadores de estarem numa vitrine que é uma casa espírita, nunca utilizar isso para ganhar qualquer favor, nada, em lugar nenhum. E além dessa mensagem, eu trouxe aqui um textinho que Emmanuel ditou a Chico Xavier em 1973. E a gente vai ver que essa mensagem, que já tem 64, né? Não. 44, obrigado. Tem gente bom de matemática aqui. 44 anos já. Parece que foi escrita ontem à tarde. Ele diz assim: quem olhar o nosso planeta, a nossa Terra, 80 anos atrás e hoje, vai ver que existe um progresso muito grande que a gente está fazendo. E que esse progresso se acelera para um futuro cada vez melhor. No entanto, esses prodígios da tecnologia, que nos aproximam de quem está em qualquer lugar no planeta, ainda não ajuda a aproximar corações. E que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito nesses 80 anos. Que as necessidades que nós temos espiritualmente estão muito parecidas com aquela que meus pais e meus avós tinham. Ele diz que nós temos ferramentas como a televisão, e nessa época não tinha internet, né, gente? Nós não tínhamos a capacidade de, com um aparelho que cabe na mão, ter acesso a 100% do conhecimento humano. Tudo que existe está no Google, né? E se não está no Google, não existe. Então é uma brincadeira, mas a gente acha tudo no Google. No entanto, ainda não temos autoconhecimento suficiente para nos analisar de modo construtivo. Para entender por que a minha esposa me disse aquilo e eu respondi tão grosseiramente. Por que o meu colega fez aquilo e eu me senti tão incomodado? O que está dentro de mim que me faz ter essa reação? Não temos ainda conhecimento de nós mesmos para entender essas coisas. Nós inventamos computadores que nos auxiliam em muitas coisas, mas ainda não entendemos as engrenagens que fazem funcionar as leis de causa e efeito. Ainda jogamos culpa em outros para as coisas que nos acontecem. Entendemos muito como fazer uma máquina dessas funcionar, mas pouco ainda dos mecanismos da vida. A gente já usa a energia nuclear, mas não temos total conhecimento dos poderes do espírito, muito maiores do que uma usina atômica ou até mesmo uma bomba atômica com a potência e destruição que pode causar. E temos potências tão grandes dentro da gente que ainda estão por ser descobertas. Essa mensagem ainda fala que nós já realizamos voos espaciais. Já saímos da nossa atmosfera, já fomos à Lua e já temos, gente, em menos de 10 anos, planos para que pessoas vivam em Marte. Vai levar 6 meses para chegarem. Do mesmo modo que os primeiros
capitães das caravelas vieram para a América sem nem mesmo saber que ela existia. E levava às vezes 1, 2, eu não sei exatamente, 1 ou 2 anos para voltarem para casa. Ninguém sabia se estavam vivos. Estavam desbravando e nós só estamos aqui por eles. É possível, gente, que um sobrinho nosso ou um neto nosso se mude ou até mesmo nasça em outro planeta. Em 10 a 15 anos seremos uma humanidade multiplanetária. No entanto, já estamos indo a outros planetas e ainda não nos harmonizamos com os vizinhos da porta ao lado, de cima ou de baixo, porque não pensam da mesma forma do que eu. Nós já nos vacinamos contra diversas doenças, mas ainda não nos imunizamos contra os perigos do ódio, do ressentimento, da discórdia e do desespero. Ainda não entendemos que mesmo que eu pense estar dirigindo esses sentimentos para outra pessoa, é apenas a mim que eles atingirão. Ainda não conseguimos uma vacina criada por nós mesmos para não deixarmos estes sentimentos que não apenas espiritualmente, mas fisicamente, organicamente nos fazem mal. Se eu for contar para vocês que outro dia eu falei com o meu chefe, ele me disse uma coisa, mas ele estava errado, ele não sabia, ele foi grosso. Aí eu paro para me observar nessa hora, que eu só estou contando, minhas mãos estão suando, se alguém olhar minhas pupilas estão dilatadas, e se alguém pudesse tirar o meu sangue e fazer um exame, tem adrenalina sendo injetada na minha corrente sanguínea. O nosso corpo, em momentos de estresse, se prepara para a batalha, para a fuga. Injeta adrenalina e outras substâncias no nosso corpo que são úteis, mas só naquele instante que eu precisei delas. Quando eu começo a rememorar, a ressentir, o ressentimento, né, que nada que é sentir de novo, uma coisa que já aconteceu, não está acontecendo agora. Eu inicio esse mesmo processo de novo no meu corpo. E estas substâncias, quando se espalham pelo meu corpo em momentos não adequados, se acumulam. Tempos depois eu vou no médico e digo: doutor, me dói isso aqui. E se ele perguntar: como está a sua vida? Não vim falar disso, doutor, eu quero o remédio. Podemos ter um remédio antes mesmo disso acontecer, chamado Evangelho. A gente já conseguiu ir lá no subsolo e extrair tanta coisa da terra. Esse microfone, esse computador, não, a mesa saiu da madeira, que está em cima da terra, né? Mas esse computador aqui é quase todo fabricado com coisas que estão abaixo da terra. No entanto, ainda nós não entramos dentro de nós mesmos para encontrar os valores da alma, que já estão dentro de nós. Não é alguém num palanque que vai lhe dizer, porque você já tem. Essa mensagem nos diz, para a gente finalizar, que nós compreendemos que a humanidade já efetuou proezas em diversas áreas da natureza física, mas é preciso ainda que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus um dia nos deixou. Que esse é o nosso próximo passo. Que é necessário nos sentirmos irmãos, não apenas falarmos que somos, nos sentirmos. Que a gente precisa respeitar uns aos outros, principalmente quando esse outro não pensa como eu. Isso não significa dizer que o outro está certo se ele está cometendo um erro. Isso não significa ter que pensar como o outro, mas respeitar a decisão do outro de ser como é.
cada instante nós temos a oportunidade de cumprir com essa missão que a gente tem. O simples fato de estarmos aqui, juntos, conversando, já é um presente que Jesus nos possibilita. Porque tem pessoas que não estão aqui. Tem pessoas que estão em outro local, que vão voltar para casa assim como nós, e por não terem pensado nessas coisas, talvez discutam com quem está lá. E nós já temos um elemento a mais para discernir, para pensar diferente, para ver que não vale a pena. Nós já estamos recebendo algo a mais. E sempre que recebemos algo a mais, temos uma responsabilidade maior. Mas este algo a mais que a gente está recebendo não é apenas mais trabalho, mais deveres. Porque quando eu começo a fazer isso, não é com os outros, é comigo. E a sensação, gente, de escolhermos nos modificar, nos melhorar, passar por cima de algumas coisas antigas que a gente traz, a sensação depois do esforço, do incômodo que gera a reforma íntima, esta sensação é de leveza, é de maior consciência, é de olhar para as situações e entender um pouquinho melhor. Como, por exemplo, quando a gente é convidado, solicitado a ir a um velório. Quando a gente visita alguém no hospital, ou quando eu mesmo enfrento essas situações, olhar para a situação e já entender um pouco diferente. Que não é algo que gera tanta dor, que é algo que tem saída, mesmo que pareça que não tem, que é algo que vai gerar algo importante, mesmo que eu ainda não compreenda essa importância. Isso é o que nós estamos tendo a mais nessa doutrina. Isso nos capacita a começar a fazer a diferença no mundo, sem pregar em praça pública as ideias, mas em praça pública levantar alguém, dar atenção, não jogar o lixo no chão, parar na faixa, respeitar quem vive comigo, não cobrar um preço exorbitante, dizer para a moça da Vivo ou do cartão de crédito: obrigado, moça, mas eu realmente não quero. Mas se eu não quer ouvir, você me desculpa, mas eu realmente não posso, tá? Tenha um bom dia. Verdadeiramente. Sem dizer e desejar outra coisa para ela. Porque um dia eu posso precisar de um emprego, que eu entre numa situação que eu tenho que lidar com pessoas também. E seria bem legal se eu conseguisse cultivar algo e um dia alguém fizesse como eu gostaria que me fizessem também. As oportunidades estão aí. Nós todos teremos, ao cruzar a rua ali fora e ao chegar dentro de casa, de já começar. Tomara que todos nós, individualmente, sem contar para ninguém, sem que ninguém perceba, que a gente tome essa decisão. Porque o mundo começa a ser melhor. As pessoas que visitam Bento começam a dizer: nossa, que agradável esse lugar, que pessoas educadas, que ambiente, que recepção. Não apenas pela nossa fonte, pela nossa pipa, pela nossa igreja redonda, pelo caminho de pedras, mas pelas pessoas que os turistas encontrarão aqui. Quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais disso, nós também estamos tentando entender, né? Porque falar é fácil. Nós usamos nessa nossa conversa os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e a obra Na Era do Espírito. Tem diversos autores, um deles, o Emmanuel, que ditou essa mensagenzinha que a gente leu aqui. Obrigado pela atenção de todos.